Boa tarde, está começando mais um programa Meu Doutor. Como você está aí do outro lado, no pleno domingo? Hoje a conversa vai ser em torno do nosso aparelho digestivo. Quem nunca sentiu azia após um almoço mais pesado ou teve dúvidas sobre o que é uma dieta saudável para o estômago? Para nos ajudar a entender melhor como prevenir e tratar as doenças do aparelho digestivo, recebemos o Dr. Luiz Fernando Córdova, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia bariátrica e metabólica. Ele vai nos mostrar, com exemplos do cotidiano, como pequenas escolhas podem fazer grande diferença na nossa qualidade de vida. Doutor Luiz Fernando, mais uma vez, obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço, uma honra estar com vocês aqui. Em pleno domingo, mas é importante trazer essas informações para a população. Também acho. Estamos juntos. Bem, Luiz, muitas pessoas acham que problemas digestivos são normais no dia a dia, como aquele desconforto após uma refeição. Quais sinais devem nos alertar para buscar um especialista? Tudo bem. Tem um termo no nosso mundo que se usava muito, que era gastrite nervosa, né? Ah, doutor, eu tô com uma gastrite nervosa porque eu tô muito ansioso e eu tô com dor de estômago, né? Isso nada mais é reflexo da nossa agitação, da nossa correria do dia a dia e da nossa, às vezes, falta de tempo de comer, de exercitar, de dar repouso ao aparelho digestivo. E a gente, infelizmente, não tem esse cuidado, né? E as coisas vão começando a piorar se cada vez tem mais azia, com mais frequência, mais dor de estômago, mais gases, mais alterações intestinais. E isso já é, por si só, um sinal de alerta, né? E a gente precisa lembrar que o tratamento deva ser feito por equipe. Eu vou começar com o médico, mas em algum momento eu vou precisar de cuidado de outros profissionais. Então, primeiro passo, comecei a sentir sintomas com muita frequência de má digestão, eu devo procurar um médico especialista em aparelho digestivo. Perfeito. Luiz, você é referência aqui na cidade em cirurgia bariátrica, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia metabólica e tal. Para quem está em casa, como a cirurgia pode ajudar pacientes que lutam contra essas doenças, como obesidade, refluxo e tal? Muito bem. Então, pessoal, acho que o primeiro entendimento é saber que obesidade ela não é simplesmente estar com muito peso ou ter o corpo grande. E de maneira nenhuma obesidade é um erro ou falha de comportamento. Obesidade é uma doença que tem 70% baseada em genética. Nós já nascemos, infelizmente, com essa predisposição para termos uma saciedade não adequada e uma queima não adequada. Associado logicamente à vida moderna, a gente começa a acumular gordura corporal. Então, obesidade é doença e está associada a outros sinais e sintomas, como aumento da pressão, acúmulo de gordura no fígado, aumento da glicose, diabetes, e a coisa vai evoluindo. Então, o primeiro entendimento é esse, gente. A obesidade é uma doença e não simplesmente um estado ou uma aparência. E o tratamento médico ou multiprofissional é mandatório. A gente falou agora das cirurgias, cirurgia para obesidade, cirurgia metabólica e tal. Como você viu, Luiz, a mudança nos critérios de autorização de cirurgias para obesidade pelo Conselho Federal de Medicina, que diminuiu a idade, né? Permitiu que, do ponto de vista ético, do ponto de vista científico e tal, o acesso mais cedo da população a esses tratamentos. Muitas pessoas nos questionaram, Gutenberg, assim, nossa, doutor, eu achei que cirurgia bariátrica era só para quem era muito grande e agora baixaram o grau de obesidade, né? Por que isso acontece? Porque nem sempre uma pessoa com mais peso obrigatoriamente tem mais gordura e tem mais doença. Na realidade, só atrapalhando um pouquinho, na realidade a resolução ela entrou nesses aspectos, na questão do IMC. Do IMC. Isso. E também na idade, né? Exato. Permitiu que as pessoas, a partir de que idade mesmo? Agora a partir dos 14. A partir dos 14 anos já posso se submeter à cirurgia. Essas duas questões são importantes. Mas sem querer atrapalhar... Não, isso é muito importante, eu acho isso. Você sabe por que está acontecendo isso? Todas as sociedades médicas estão entendendo que a doença obesidade ela é baseada em sinais e sintomas em gordura e não simplesmente em peso. Então, nem sempre a pessoa mais pesada vai ter mais pressão alta, mais diabetes, mais colesterol, mais refluxo ou mais apneia. Então, todas essas mudanças elas estão fazendo o quê? Trazendo acesso a quem tem mais doença e não quem tem mais peso, né? Então hoje nós estamos abolindo do nosso mundo simplesmente peso e nós estamos falando em que
de novo em tamanho do abdômen ou em percentual de gordura corporal, porque isso às vezes é mais determinante para classificar o risco de doença do que simplesmente o peso, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que então essas mudanças começaram a acontecer. Perfeito. Bem, no seu atendimento diário, quais hábitos simples você vê, né, que pode prevenir doenças digestivas? Pode citar alguns exemplos práticos aqui para quem nos assiste? Muito bem. A gente está falando muito sobre a doença obesidade, e a obesidade, infelizmente, tem a ver com, né, genética, mas associada a uma alimentação não adequada, né? O nosso aparelho digestivo, o nosso tubo digestivo é muito longo. Nós temos um estômago grande para produzir bastante acidez. Nós temos um intestino muito longo para conseguir tirar nutrientes de alimentos inteiros, integrais ou de grãos. A partir do momento que a gente começa a comer alimento que já é processado ou refinado, você rapidamente faz a sua glicose subir. E daí você começa a desenvolver problemas relacionados a aumento da insulina, você começa a ter problema renal, você começa a ter pressão alta, você começa a ter diabetes, você começa a ter colesterol e você começa também a ter problemas digestivos. Então essa alimentação moderna favorece a gente ter mais acidez, mais gastrite e mais úlcera, mais produção de gases, mais fezes alteradas e com isso a gente tem uma doença chamada disbiose, aquele excesso de bactérias ruins no intestino que faz a gente ter má digestão, dores cólicas e uma má absorção dos nutrientes. Então tudo começa pela alimentação. E, obviamente, que como a alimentação piorou, a obesidade aumentou na população, o câncer relacionado a essa má alimentação e a obesidade também aumentou. Hoje nós temos 14 tipos de cânceres, incluindo o câncer de intestino grosso, que é mais prevalente em populações que têm mais obesidade. Então, cuidar da alimentação, cuidar do exercício e fazer exames preventivos em idade cada vez mais jovem são determinantes. Quer ver um exemplo? Antigamente se fazia colonoscopia, que é a endoscopia do intestino grosso, a partir dos 50. Baixou para 49, agora baixou para os 45 anos. Por quê? Porque cada vez a gente está tendo mais câncer do tubo digestivo em pessoas mais jovens. Falando da colonoscopia e a periodicidade, continua de 5 em 5 anos? Como é que está isso? Porque quiser aumentar para 10 anos, retomou. Vai depender do achado, né? Vai depender do achado e da sua genética familiar. Então eu tenho na minha família pessoas de primeira geração que tiveram câncer de intestino. Eu vou ter que fazer o exame com mais frequência. E se nesse exame aparecer que eu tenho pólipo ou alguma lesão pré-maligna, esse exame às vezes vai ter que ser anual. Né? Se ele estiver muito normal, você faz a cada 5 anos. Se você tiver um grupo de risco, você faz a cada 3 anos. Então essa história de 10 anos, descartável. Só se for uma pessoa muito jovem, mas é exceção. Exceção, perfeito. Que tinha esse questionamento e tal. Você falou uma questão que é um contrassenso, né? A gente permitiu o acesso a alimentos muito processados que não beneficiam, só trazem doença, né? Sim. Nós precisamos de acesso a alimentos saudáveis que promovam um envelhecimento, uma longevidade, uma qualidade de vida, e não o inverso. Né? É que antigamente o brasileiro era elogiado por ser comedor de arroz e feijão, né? O brasileiro tem uma alimentação saudável. Só que, infelizmente, isso mudou radicalmente. Se a gente pegar como exemplo a pandemia do Covid, o planeta inteiro engordou. As pessoas ficaram mais confinadas em casa e engordaram. Quem que mais engordou no mundo? Brasil. 50% da população brasileira aumentou de peso, enquanto a média global foi de 30%. Né? Hoje, infelizmente, o brasileiro tem um hábito cultural de misturar muitos carboidratos no prato, né? Quando que a gente não come, né? Arroz, feijão, farofa, batata, macarrão, tudo junto, né? E acaba que a gente junta muita gordura e muito carboidrato. Isso, sem dúvida, piora a nossa digestão e aumenta a obesidade. Bem, quais exames ou cuidados preventivos você recomenda para evitar complicações futuras? Muito bem. Eu acho que o problema é, primeiro, público, educacional. A gente tem que começar a ensinar para as famílias e nas escolas o que de alimento a gente deva consumir. Vamos tirar industrializado, vamos começar a descascar mais, desembrulhar menos. Começa aí. Avaliar o risco individualizado, famílias que têm doenças digestivas ou famílias que têm problemas mais graves do tubo digestivo devam ter um acompanhamento cada vez mais precoce, né? Mas entender que a gente não pode esperar ter a piora dos sintomas para daí procurar o médico. Comecei a ter sintomas de má digestão e devo procurar precocemente o médico para começar uma investigação cada vez mais precoce. Bem, isso é uma questão polêmica. A cirurgia bariátrica é indicada para o tratamento da obesidade.
em tese, é um tratamento definitivo desde que o paciente entre no protocolo, atividade física, controle, dieta e tal, né? Ele não vai, a não ser que tenha uma doença e tal. Mas até porque a cirurgia bariátrica vai te curar de um bocado de doença. Vai controlar a tua hipertensão, tua diabetes e tal. E essas novas terapias, esses medicamentos que estão aí no mercado, eu gostaria inclusive que você citasse o nome para as pessoas entenderem. Elas levam ao tratamento definitivo como a cirurgia bariátrica ou não? Porque agora eu não preciso mais fazer a cirurgia bariátrica, porque a injeçãozinha, ela é periódica. Parou de tomar, você volta a engordar, além do custo. Isso é uma discussão que tem que ser... Eu sou na medida do possível, eu sou um observador dessas coisas e gosto de ler, não vi abrir essa discussão. Ninguém disse que esses novos medicamentos que estão chegando no mercado eu considero paliativos, porque resolve o problema, parou de usar, né? Enquanto que a cirurgia, ela é o tratamento, desde que o paciente seja disciplinado e tenha acesso ao protocolo, é definitiva. Antes de chegarmos ao final do nosso primeiro bloco, discorre sobre isso. Muito bem. Então, o pensamento antigo era: depois que eu fiz tudo de tratamento para perder peso e não consegui, e nada deu certo, agora eu vou para a cirurgia bariátrica como última opção. A cirurgia era o final da linha, lá no final do túnel, né? E na verdade não, pessoal, né? Os critérios de indicação para uma cirurgia bariátrica, eles são regulamentares, eles são formais e são regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina. Isso quer dizer o quê? Ou eu tenho necessidade de cirurgia ou tratamento clínico. Na verdade, são dois grupos separados. Exemplo, eu atendi recente duas amigas, muito amigas, que pediram para entrar no consultório juntos, e elas falaram assim: doutor, nós duas somos tão amigas que nós temos o mesmo peso e a mesma altura. E realmente tinham, portanto, o mesmo IMC, que era 36. Só que uma das moças tinha muita gordura mais no tronco, mais no abdômen, pernas finas, e tinha pressão alta, diabetes, colesterol, gordura no fígado, refluxo e apneia do sono. E a outra amiga, com o mesmo peso, tinha mais gordura no quadril, e ela não tinha essas doenças. Final da história: a primeira paciente tinha indicação formal de cirurgia bariátrica metabólica porque já tinha uma doença, uma gordura mais maligna, gerando várias doenças. E a outra paciente não, a outra tinha indicação de tratamento clínico. Então esse é o primeiro ponto, Gutenberg. A gente esclarecer muito isso, que a necessidade de cirurgia é formal e que o tratamento clínico é para quem não tem doenças. Segundo ponto, se a minha indicação é tratamento clínico, o entendimento é que eu preciso de cuidado nutricional, cuidado físico, cuidado mental. Eu preciso cuidar da compulsão, da ansiedade, da suplementação, da dieta e do exercício físico. Depois que tudo isso está acontecendo, o remédio é muito bem-vindo, mas não o remédio isoladamente, como a gente vê muito por aí, e as pessoas falam assim: nossa, usei canetinha durante o tempo, perdi um certo tempo, tive muito enjoo, passei mal e depois que eu parei de usar eu engordei tudo de novo. Obviamente isso vai acontecer, né? Agora, o que é o mais importante? Qual o percentual de pessoas que realmente vai ter acesso a esse medicamento? A medicação hoje mais conhecida e mais famosa no nosso meio é a tirzepatida, conhecida por nome comercial de Mounjaro. O custo anual do Mounjaro, considerando que a dose é escalonada, associado a todo o cuidado multiprofissional e clínico, é de R$45 mil em média. Quem tem R$45 mil para continuar usar continuadamente num tratamento? Aí o tratamento vai ser contínuo? A orientação é para sempre. Nós temos trabalhos suficientes, já temos tempo de uso suficiente que avaliou as complicações, os efeitos colaterais ao longo do tempo? Então, primeiro ponto. Foi proibido que farmácias vendam esses medicamentos sem receita médica. Por quê? Porque eles têm muitos efeitos colaterais. Então, hoje, comumente, a gente vê pacientes com pancreatite ou hepatite medicamentosas, pacientes com algum grau de depressão, insônia ou, mais comumente, muita náusea e muito vômito. Infelizmente, tiveram alguns casos relacionados de perda de visão, que, graças a Deus, melhorou após a interrupção do remédio. Então, o grande ponto é: remédio nenhum é isento de efeitos colaterais. Então, o acompanhamento médico contínuo para saber se o paciente vai poder continuar usando o remédio ou se vai ter que diminuir a dose ou às vezes até interromper, é muito importante. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, vamos dar um intervalo e já voltamos. Bem, estamos de volta ao segundo bloco do programa Meu Doutor, aqui com o Dr. Luiz Fernando
Córdova. Luiz, no seu trabalho como diretor médico e membro de sociedades internacionais, quais inovações tem visto na área da cirurgia digestiva e bariátrica e que já fazem diferença na vida do paciente, na vida da população? Muito bem. Então hoje, para nós, isso é muito gratificante a gente conseguir dar um acesso mais moderno à cirurgia. Às vezes o paciente pergunta assim, pô, doutor, eu vou fazer uma cirurgia, quanto tempo eu vou ter que ficar ausente do meu trabalho? Eu falo assim, hoje é pouco tempo, porque a gente faz cirurgia por videolaparoscopia, hoje já temos a videolaparoscopia com acesso robótico, então a tecnologia hoje chegou a um ponto onde cada vez a recuperação e o retorno à vida normal é mais precoce. Numa cirurgia bariátrica, por exemplo, a maioria dos pacientes hoje recebe alta em 24 horas, porque é um procedimento minimamente invasivo. E isso se aplica à maioria das cirurgias digestivas, seja cirurgias de estômago, cirurgia de intestino, cirurgia de vesícula, que é muito frequente, a alta hoje é de 12 a 24 horas. Então, isso é muito notório na evolução da cirurgia digestiva, a recuperação mais rápida. Luiz, vamos aqui uma questão prática. Vivemos num mundo cada vez mais digital, rápido, né? Essa agonia, essa pressa, né? Toda hora a coisa tem que ser de imediato, né? Onde muitas vezes nossa alimentação fica em segundo plano, né? Quais os principais erros que você vê no seu consultório e que tem que ser corrigido no cotidiano para que não haja o adoecimento? Muito bem. O nosso dia a dia, em função dessa correria, o que é o normal para o brasileiro? A gente comer um pão de manhã, comer um pãozinho de queijo no intervalo, um arroz e feijão, um macarrão e uma carne, no período da tarde comer um salgado, um bolo, à noite às vezes comer uma comida rápida. E quando a gente vê, a gente passou o dia inteiro comendo basicamente carboidratos que geram um aumento da nossa glicose e da nossa insulina. A gente teve quase nada de proteína e quase nada de fibra. E isso, a longo prazo, vai trazer problema mais cedo ou mais tarde. Então, a maioria das doenças digestivas hoje, sejam problemas do estômago, problemas do intestino e também a obesidade, ela tem a ver com a nossa alimentação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dedicar tempo para comer. Comida, refeição tem que ser um cerimonial, onde você tenha os 3 principais grupos alimentares e você tenha tempo para comer. E na véspera você preparar a comida do dia seguinte. Então isso deveria ser mandatório para todo mundo. E infelizmente não é o que a gente tem visto. A realidade às vezes atropela, né? Exato. Mas a gente fala muito de pandemia, da pandemia realmente, como você colocou, o Brasil foi campeão no aumento da obesidade e tal. No seu consultório, você tem percebido que a gente conseguiu recuperar ou conseguiu corrigir essas questões que prejudicaram a saúde da população durante a pandemia ou a gente manteve o padrão? Infelizmente, na pandemia, as pessoas tiveram menos acesso a médico, menos acesso à cirurgia. No SUS, então, nem se fala. O SUS, que só fazia 10% das nossas cirurgias bariátricas no Brasil, deveria ser ao contrário, né? A maioria da população depende do SUS, foi a 0 no ano de 2020 e até hoje não conseguiu recuperar os 10% que fazia. Então, o tratamento clínico também. A maioria das pessoas tem pouco acesso ao médico e cada vez menos porque também perderam muitos planos de saúde. Então, se o acesso no SUS é mais difícil, na rede privada também, porque tem menos pessoas com planos de saúde. Então, nós não conseguimos nos recuperar ainda dos efeitos deletérios da pandemia, né? Ainda não. Bem, você é membro de várias sociedades internacionais, acompanha as pesquisas na área e tal. Existe alguma novidade ou tendência que devemos ficar de olho, principalmente em prevenção? O que é que você acha que está aí na ponta aí para sair para beneficiar esse segmento? Então, a gente parece que está voltando no tempo, né? E voltando a falar hoje sobre coisas básicas que a gente falava antigamente, que é tamanho, circunferência abdominal, voltar a comer, voltar a fazer exercício, que são coisas muito óbvias, né? Então, a despeito de toda a tecnologia, né, e toda a evolução do tratamento médico, o que mais está fazendo falta hoje é voltar ao básico. Voltar a comer, voltar a exercitar, voltar a ter política pública para cuidado nutricional, parar de comer superprocessado, ter uma orientação alimentar na base, né, na infância, nas escolas. Então, a despeito de toda a tecnologia que realmente aumentou, a gente está precisando voltar à origem. Tem uma coisa que eu tenho chamado a atenção quando a gente entrevista o endócrino e tal, outros profissionais que a gente entrevistou aqui no nosso programa, isso impacta na sua atuação, no acompanhamento dos seus pacientes, que é as famosas dietas milagrosas, dieta
da água, a dieta disso, a dieta daquilo. E a gente não consegue convencer as pessoas que milagre não existe. Exato. Não? E essas medidas milagrosas têm uma adesão incrível. Qual o efeito negativo nisso, no teu consultório, no dia a dia, você que acompanha aí esses efeitos na saúde da população? Esse ano houve uma grande revolução no mundo da doença obesidade, porque em janeiro desse ano foi publicado na revista Lancet, que é uma das revistas de maior impacto científico mundial, um trabalho onde chegaram novas diretrizes para o diagnóstico da obesidade. E o que esse trabalho fala? Que hoje a gente não pode mais falar em IMC e em peso, a gente tem que falar em quantidade de gordura corporal. E que emagrecimento, ele visa diminuir gordura e ganhar massa. Por que a gente está falando isso? Porque sempre que você faz uma dieta, qualquer uma dessas dietas e acaba gerando alguma restrição, você vai perder algum peso. Só que grande parte desse peso que foi embora, infelizmente, foi massa magra e líquido. Então a pessoa está focada na balança, falando assim, nossa, eu emagreci 10 quilos. Não, você não emagreceu, você perdeu muito peso. E quando vai fazer a bioimpedância ou a avaliação de composição corporal, você vê que você não perdeu nada de gordura e simplesmente perdeu massa muscular e líquido. Então, o tratamento ético da doença obesidade tem que ser feito por equipe multiprofissional, visando perder gordura e ganhar músculo. Para isso você precisa suplemento, alimentação e exercício físico. Isso é tratamento ético. Então, dieta da moda ou dieta isoladamente, sem ter esse contexto de cuidado com a composição corporal, é não ético. Tratamento da doença obesidade, você tem que falar assim, perdi tantos % de gordura e ganhei tantos % de músculo, estou tomando tal suplemento. O tratamento multidisciplinar, como você falou, é fundamental. É atividade física, o nutricionista, né, o psicólogo, essa história toda. A dificuldade é o acesso, né? Porque, exato. Digamos, o usuário do plano de saúde, ele até consegue a autorização da cirurgia, mas depois os convênios não autorizam o segmento, a consulta com nutricionista, a consulta com psicólogo. Como é que vocês, num consultório, conseguem administrar o acompanhamento pós-cirúrgico dos pacientes quando esse acesso à equipe multidisciplinar não é autorizado pelos planos de saúde? Isso não é um dilema? Isso é um problema. Eu acho que a obrigação hoje de todo profissional é sentar com o seu paciente e explicar para ele quais são as necessidades do seu tratamento antes, durante e após a cirurgia. Você fez uma cirurgia, a cirurgia é o melhor tratamento, o mais potente para a doença obesidade, o mais efetivo para remissão de doenças como pressão alta, diabetes, colesterol e diminuição a longo prazo de infarto e derrame. Isso é um ponto passivo. Só que quando você faz um tratamento cirúrgico ou também clínico, você vai precisar tomar um suplemento de proteína, isso tem custo. Você vai precisar fazer uma academia, isso tem custo. Você vai precisar da nutricionista, da psicóloga, do educador físico, isso também tem custo. Então, um profissional responsável tem que colocar na mesa para o seu paciente todas essas novas necessidades e o custo delas, para a gente saber se o paciente vai ter condição de seguir o tratamento. E muitas vezes mudar o tipo de cirurgia, porque esse paciente não vai conseguir ter acesso a toda a suplementação necessária. E quando se fala no SUS, isso ainda é mais grave. E, na realidade, você tem ideia da incidência das pessoas que voltam a ganhar peso, voltam a serem obesos, porque não têm acesso ao pós-tratamento, tratamento pós-cirúrgico? Existe um número de literatura que é algo em torno de 15%, mas isso é uma coisa muito variável de acordo com a população que você está estudando. Então, se eu for estudar dentro de um grupo que mantém segmento, é diferente, é muito menor. Então, nesses 25 anos de cirurgia bariátrica e metabólica, a gente tem um pequeno percentual, infelizmente, não passa de 10% dos pacientes que continuam mantendo acompanhamento, que voltam de tempos em tempos. Então é o paciente que você está vendo se ele está fazendo exercício, está tomando suplemento, vê como estão os exames, vê que ele está sendo cuidado. Esse paciente raramente tem reganho. Já aquela população que não foi orientada dessa maneira, que perdeu muito peso, mas nunca efetivamente ganhou massa muscular, nunca emagreceu, nunca esteve muito nutrida, essa é uma população desnutrida e que vai, com o passar dos anos, ter muita gordura. Só que daí gera uma outra doença, que é a obesidade sarcopênica, é muita gordura sem músculo e voltam aqueles problemas, né, de pré-diabetes, colesterol, apneia, etc. E estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu
gostaria de encerrar, sem antes você analisar esse aspecto. E a recirurgia? O paciente, o que é que eu quero falar com recirurgia? O paciente que fez a cirurgia e depois foi operado de novo, ou quer ser operado de novo, a indicação não há. Qual a eficácia disso, qual o êxito que você tem visto nessa questão? Então, cirurgias chamadas revisionais ou convencionais, elas valem para aqueles pacientes que têm algum problema na sua cirurgia. Imagine que o estômago fez uma fístula, uma comunicação com o estômago antigo, ou que o paciente teve uma úlcera ou algum estreitamento, ou que era uma cirurgia que usava anel e gerava entalamento e a pessoa só comia massa, não comia carne. Então, quando existe algum problema anatômico, a cirurgia é muito bem indicada. Agora, quando a cirurgia está bem feita e o paciente perdeu muito peso, mas não efetivamente ficou nutrido, forte e emagreceu, e ele volta a ganhar peso com o passar do tempo, esse é um paciente potencialmente desnutrido, ele nem pode ser submetido a novas cirurgias. Porque quando você faz uma nova cirurgia para a pessoa tentar perder peso, é uma cirurgia que você tem que encurtar mais o intestino, grosseiramente falando. E encurtando mais o intestino, você pode gerar mais desnutrição e uma necessidade ainda maior de nutrientes que esse paciente não tomava e que não tinha acesso. Então a gente precisa entender que ganhou peso, isso é desnutrição na maioria das vezes, e que eu não posso fazer novas cirurgias sem nutrir esse paciente novamente. Esse conceito é fundamental, né? Bem, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, o tema é extremamente importante, mas em outra ocasião eu vou lhe convidar para você dispensar um pouco do seu tempo para a gente voltar a debater esse assunto. Bem, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gostaria que você colocasse aí para quem nos assiste como lhe encontrar, suas redes sociais, o endereço do seu consultório, seu Instagram. Bem, nós queremos ter acesso ao Dr. Luiz Fernando Córdova. Como é que fazemos isso? Então, Gutenberg, foi uma honra estar com vocês, sempre me coloco à disposição. Realmente hoje o acesso mais fácil é pelo Instagram, então @dr Luiz Fernando Córdova, Luiz com Z, Córdova com V, né? E lá tem todos os nossos contatos de consultório para atendimento do aparelho digestivo e a doença obesidade como um todo. Bem, mais uma vez obrigado a você que nos assiste. E não perca no próximo domingo, aqui na TV Brasília, canal 6, às 13 horas, o programa Meu Doutor. Até lá!